gente, hoje o Resenha Campina acontece de modo, claro, muito especial, como sempre acontece todas as semanas, recebendo convidados e convidadas ilustres. A resenha de hoje será a causa animal, saúde animal na cidade de Campina Grande. Eu estou recebendo aqui com muita honra a diretora do Centro de Zoonoses de Campina, Aretusa Nascimento, advogada de formação, administradora de empresas, gestora desse Centro de Zoonoses e agora também graduanda na área da medicina veterinária. Aretusa, seja muito bem-vinda. Vamos saber muito mais sobre a história do Centro de Zoonoses e o que está fazendo hoje a sua gestão à frente do Centro de Zoonoses, a causa animal. E eu gostaria de começar, evidentemente, já para a gente esclarecer o que vem a ser Centro de Zoonoses, afinal de contas. As pessoas associam logo a causa animal, o hospital de animais, lugar de tratamento de animais, lugar de depósito de animais. Será? É polêmica essa questão também. Mas zoonoses, pelo grego, zoon, de animal, noses, de doença. Um centro de doenças de animais ou de animais doentes, seria isso na tradução literal da expressão. Mas o que vem a ser, como surgiu o Centro de Zoonoses de Campina Grande, seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Então, Centro de Controle de Zoonoses. A gente cuida da saúde pública. Como o próprio nome está dizendo, é um centro que remete a doenças. Então, qual é a competência hoje de um centro de zoonoses? Tratar, prevenir, né, e controlar doenças que são transmissíveis ao humano. Ou seja, uma bastante conhecida se chama a leishmaniose. O pessoal conhece também como calazar. Então, essa doença ela pode ser transmissível do animal para o humano. Então, a competência hoje nata de um centro, de um CCZ, é exatamente essa, é prevenir, controlar doenças transmissíveis ao humano. Claro, hoje o Centro de Controle de Zoonoses acaba dando uma ajuda, né, trabalhando em outras frentes. Para quê? Para que a gente possa atender melhor a população, tá? Como os serviços de castração, que na verdade surgiu para prevenir e controlar essas doenças, né? Que assimilava muito as zoonoses na rua pela quantidade de animais, que também é um fato. E o serviço de vacinação antirrábica, que é feito anualmente, é um serviço que previne a raiva. A raiva, ela está quase que erradicada. A sua transmissão com relação a gato e cachorro ao humano, mas a gente vê muito, alguns casos ainda, os animais silvestres transmitindo essa doença, né? Então, é necessário que haja essa prevenção, essa profilaxia anualmente, para que se evite o cão e gato também ser uma vítima e passar isso também para o humano, né? Os zoonoses também, hoje, atualmente, ele também tem a competência de abrigar aqueles animais que são vítimas de maus tratos, que são aqueles onde a polícia militar ambiental, a polícia civil, ele constata que há um crime, então essas vítimas, os zoonoses também acolhe para tratamento e posteriormente a adoção. Há uma devolução dessas de animais vítimas de maus tratos àqueles antigos donos que maltratavam, ou a própria legislação, você na qualidade de advogada também, já impede esse tipo de ação e os animais têm que obrigatoriamente irem para a adoção? Então, esses animais, pela atualização na legislação, né, que foi aí a lei sanção, esses animais eles não são devolvidos para o tutor. Esses animais são postos para adoção. Em caso de sentença, já houve, aqui em Campina Grande, um juiz sentenciou, sim, em primeiro grau, a devolução desses animais vítimas de maus tratos ao antigo tutor, né? Está sendo, esse processo ainda não finalizou, né? A gente está recorrendo, porque realmente foi um caso de maus tratos, né? Com fotos, com vídeos, toda, mas aí vai depender do judiciário. Mas, por lei, esses animais vítimas de maus tratos constatados, eles não podem voltar para o seu tutor. Você, na qualidade de gestora do Centro de Controle de Zoonoses aqui de Campina Grande, vem de toda uma origem de uma ativista nessa luta aí pela causa animal.
Como ativista agora, falando como ativista em si, o que é que pode ser denotado como um maltrato ao animal? É só o espancamento, por exemplo, de um animal que é usado numa carroça, por exemplo, a famosa popular carroça de burro, ele é açoitado ali, ou o fato de ser colocado ao sol, sem água, tudo isso pode ser considerado maltrato também? Sim, os maus tratos é um gênero, né? A gente consegue aí absorver, retirar disso muita coisa. Então, animal, são 5 vertentes, né? Livre de sede, de fome, livre de dor, né? Ter um ambiente totalmente adequado àquele animal, livre de correntes, o animal ele precisa ter uma assistência à saúde. Negar essa assistência à saúde também é caracterizado como maus tratos, né? Então, assim, há todo um contexto. Com relação aos veículos de tração animal, que são as carroças, esses animais, esse chicote, onde a gente vê habitualmente alguns carroceiros, ele é proibido por lei, né? Então, precisaria de uma fiscalização mais efetiva. O peso também dessas carroças é até 150 quilos. Então, tudo isso a legislação já prevê. Mas faltam mecanismos de fiscalização e também de mensuração desse peso. Né? É difícil até imaginar hoje o próprio município, o Estado, enfim, como um todo, ter mecanismos suficientemente capazes de mensurar tudo isso, né, Clísia? Algumas reuniões, né, algumas ações, a prefeitura ela já fez chamamentos desses carroceiros para reuniões, para cadastramento, né, inclusive para ressaltar o que a legislação diz, a gente explicar, já teve participação também de voluntários nisso, e eles têm ciência, mas por não haver essa fiscalização assim efetiva, realmente fica um pouco, eles ficam à vontade, né? Então a ideia é realmente há projetos aí para erradicar esse serviço dentro de Campina Grande, na zona urbana, né? E a gente espera que realmente seja efetivado para que esses animais eles sofram menos, né? Porque assim, eu digo sofram menos porque infelizmente grande parte da população ainda vê o animal como uma ferramenta, como um objeto. Então ele não tem a capacidade de ver, de sentir que aquele animal está em sofrimento, que aquele animal também é uma vida, que aquele animal é um ser senciente. Ele precisa desse cuidado, ele precisa dessa atenção. Ele sente a tristeza, ele sente a alegria. Não é um animal que sente só a fome e a sede. Não, ele sabe tudo que está acontecendo ao seu redor. E quais são os animais que mais sofrem, digamos, pela experiência que você tem à frente da causa e também à frente do Centro de Controle de Zoonoses em Campina? Quais são os animais com mais casos de violência, de maus tratos, os mais comuns hoje? Olha, os domésticos, né, como o cão, o gato, e hoje, nessa questão dos equinos também, mas o cão e o gato, por estar em situação de abandono, já é um sofrimento, né? E são vítimas muito fáceis, são presas fáceis para nós humanos, né? Que deveria ser o inverso. Mas os humanos, assim, até aquele animal de estimação, quantos e quantos casos a gente vê na rua, um cachorro que simplesmente se aproxima para pedir o restinho daquele lanche, tá com fome e leva um chute, né? O gato, os felinos são envenenados diariamente. Né, diariamente, eu não quero aquele gato circulando na minha rua, o gato está subindo em cima do meu telhado, vou lá e coloco o veneno, e aí vem aquela colônia de gatos ali próximo, come e morre. Então a gente recebe muito tipo de denúncia nesse formato, né, apesar de não sermos órgão fiscalizador, né, pelo fato de eu ter um pouco desse conhecimento do direito animal, ser voluntário. Também essa função aí? Também. Esses casos, a gente tem hoje, três canais para denúncia, né? O Ministério Público, o 190, que é a Polícia Militar Ambiental, e o 197, que é a Polícia Civil. Né? E vale lembrar que hoje nós temos uma delegacia de crimes ambientais aqui em Campina Grande, funciona ali ao lado da ABB. Então, é bem atuante, você pode se deslocar até lá, fazer o boletim de ocorrência. Então, assim, várias são as formas de denunciar. Né? Várias são as formas de denunciar. Apesar da população estar um pouco ainda se adaptando, né, a essa forma de denunciar, ver que o animal realmente é uma vítima,
A gente tem um número bom de denúncias. Quando procura o centro de zoonoses, já instruímos aquelas pessoas como fazer. Né? E a polícia indo ao local, constatando o crime, aciona o centro de zoonoses para que a gente fique com a guarda desse animal, até uma adoção. Os órgãos existem, você acabou de citar, inclusive, a população está se conscientizando aos poucos dessa questão da legislação, e a legislação prevê, inclusive, multas, punições, sanções fortes contra quem promove maus tratos aos animais. Mas, na prática, até que ponto existe punição para quem promove ações desse tipo? Existe. Na minha época mesmo, como voluntária, eu iniciei aqui essas denúncias. Praticamente eu iniciei em Campina Grande essas denúncias, né? Os primeiros processos criminais, processos cíveis, né? Eu ainda estava estudante de direito e eu já provocava os órgãos fiscalizadores para que houvesse essa punição. À época, a lei ainda, a pena era irrelevante, era um crime de menor potencial ofensivo, por exemplo. Então, o cidadão pegava lá até 2 anos de prisão, que não ia ser preso, né? Não ia ter aquele regime fechado. Mas o cidadão recebia uma multa e pagava ou prestava serviço à comunidade. De toda forma, ele pagava. Perdia a penalidade com o rolo? Ficaria 5 anos impossibilitado de ter essa transação penal, né? Então, já era alguma coisa. Hoje, cão e gato, a pena foi aumentada. Então, é até 5 anos de reclusão. Ou seja, pode ter, sim, regime fechado, a depender do crime, da quantidade, né? Porque tem aquelas variações ainda de aumento de pena, e é inafiançável. Então, pega em flagrante, dorme sim na prisão. Puxa vida. O que é que vocês hoje têm observado mais nas demandas que surgem para o Centro de Controle de Zoonoses em Campinas? Você acabou de nos dizer que não cumpre apenas a sua função, digamos, princípio, o centro acaba cumprindo outras funções. O que é que chega mais lá da população buscando o Centro de Zoonoses? Olha, muitos animais na rua, né? Muitos animais na rua e ao iniciar o meu trabalho no Centro de Zoonoses, eu via muito animais na rua e criticava, né? Nossa, tanto animal na rua, mas hoje como gestora, estando à frente há 5 anos, a gente consegue ver que a população ela precisa colaborar. Né? Então, há muito abandono, mas o que acontece? Muitos pedidos de resgate para aquele animal, de repente a gente chega e o animal tem dono. Ou seja, aquele animal fica, eu considero como semi-domiciliado, porque o tutor permite que o animal tenha acesso à rua durante todo o dia e, de repente, o animal só vai para casa dormir. Não sei se a expressão estaria correta, seria a diferenciação entre um animal na rua, tem uma casa, mas está circunstancialmente ali na rua, e o animal de rua em si. Isso mesmo. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque esse animal que o tutor permite estar na rua, que não esteja castrado, ele vai contribuir para essa superpopulação de animais, né? Então, a minha vizinha tem uma gata que vive na rua. Aí, quando a gata está prenha, tem os seus filhotes, essa vizinha cuida de todos? Ou abandona? Ou pede para o zoonose receber. E não é competência do Centro de Zoonoses estar recebendo animais sadios. Não é qualquer animal que está na rua que o Centro de Zoonoses tem a obrigação de acolher. São aqueles animais que estão realmente com esse tipo de doença, uma enfermidade grave, que a gente abre exceções, uma enfermidade muito grave, o animal está com um corte muito profundo, que está com miese, e já está aquele mau cheiro, e o pessoal liga. A gente acolhe aquele animal, a gente castra aquele animal, coloca para adoção. E hoje está a superlotação, né? Porque assim, a gente está fazendo a mais do que a nossa competência. Então, acaba estando como um abrigo, que não deveria, né? Então, o abandono hoje, como você colocou, existe um animal de rua e existe um animal que está na rua. Então, a gente aproveita até o espaço para conscientizar a população para que mantenha seus animais, né, em suas casas. E, principalmente, procure castração. Há uma outra, a procura também é de cirurgias de castração. Antes, o Centro de Zoonoses oferecia aproximadamente 3.000 cirurgias por ano. Hoje nós estamos fazendo quase 7.000 cirurgias, né? E a sensação ainda é de enxugar gelo,
Porque você pular de 2.800 para quase 7.000 cirurgias. É uma média de mais de 20 cirurgias por dia. Sim, contamos também com o Castramóvel, que o Castramóvel ele está sob a administração do Centro de Zoonoses. Então, assim, uma equipe médica ampliada, uma equipe de técnicos ampliada, mas a gente precisa dessa colaboração, porque o animal que é de alguém está contribuindo para deixar outros animais na rua. Né? Então, abandona bastante o Centro de Zoonoses, as pessoas procuram diariamente para deixar esses animais, por não ter mais condição de criar, porque já, tinha 2 gatinhas, já estou com 50. Então, essa responsabilidade não pode ser do município, essa responsabilidade é minha como tutora. Seja comprando ou adotando, a responsabilidade é minha. Né? Então, a própria legislação, ela prevê isso. E as pessoas têm esse ledo engano de achar que tudo é o município, e não é. Né? Cada um tem a sua responsabilidade. Quando há uma adoção no Centro de Zoonoses, a gente pergunta, está ciente de que o animal ele vive um pouco mais de 1 década? Porque você vai ter que dar essa assistência até o final da vida dele. Aretusa Nascimento, diretora do Centro de Controle de Zoonoses de Campina Grande, depois do intervalo vai continuar conversando conosco aqui no Resenha Campina sobre alguns temas polêmicos também. Vamos saber dela se já existem projetos, como é que ela está vendo a possibilidade de projetos em torno da criação de um hospital veterinário municipal para Campina, quem sabe um abrigo também de animais com a doença do município, enfim. O que é que a gente pode esperar nesse sentido aí em torno da causa animal? Daqui a pouco no Resenha Campina. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. De 28 a 30 de novembro, João Pessoa recebe a primeira edição do Fliparaíba, o Festival Literário Internacional da Paraíba. Um encontro de culturas e histórias. Com o tema Camões 500 anos, uma nova cidadania da língua, este ano o Fliparaíba reúne escritores de 5 países de língua portuguesa. Encerra o poeta e cantor paraibano, Chico César. Uma realização do Governo da Paraíba e da Associação Portugal-Brasil 200 anos. Campina Grande completa 160 anos e o governo da Paraíba parabeniza com muito trabalho para tornar a cidade cada dia maior e melhor. Estamos construindo 2 grandes obras, o Hospital da Mulher e o Centro de Convenções. Campina também cresceu em infraestrutura, com obras do governo da Paraíba que aceleram o desenvolvimento da cidade, como o Eixo das Nações e o Arco Metropolitano. Foram construídas e reformadas 25 escolas e 17 novos ginásios. O estádio O Amigão e seu entorno também tiveram obras. Tem mais segurança nas ruas com as novas viaturas e o Centro Integrado de Comando e Controle. E mais bem-estar e dignidade para o povo com o Centro do Autista, o Restaurante Popular, ações sociais e milhares de cirurgias dos programas Opera Paraíba e Coração Paraibano. Campina Grande. 160 anos de um futuro ainda maior. Governo da Paraíba. A economia da Paraíba decolou. A previsão de crescimento do PIB estadual é de 6,8%. As vendas do varejo também tiveram uma das maiores taxas de crescimento do país. 6 resorts estão se instalando no polo turístico Cabo Branco e Campina vai ganhar seu grande centro de convenções. Somos o estado mais competitivo do Nordeste e as obras da Ponte do Futuro começaram e vão transformar toda a região. Novos investimentos, mais oportunidades para os paraibanos. Governo da Paraíba. Somos a London Barbershop, uma barbearia personalizada que combina estilo, cuidado e qualidade. Aqui você vai encontrar corte, barboterapia, manicure, pedicure e colorimetria.
sempre com a máxima atenção aos detalhes e ao cuidado com os nossos clientes. Estamos localizados estrategicamente em frente ao Partage Shopping. Você deve estar se perguntando por que escolher a London. Somos referência em excelência na cidade com atendimento 5 estrelas que vai além do básico. Nosso espaço é aconchegante e repleto de personalidade. A London foi pensada para proporcionar um momento de relaxamento e uma experiência única em cada visita. E ainda dá para você jogar um game. Aceitamos todos os principais meios de pagamento, incluindo crédito, débito e pagamentos digitais. Estamos prontos para te atender de segunda a sexta das 10 às 8 da noite e aos sábados das 9 às 19. Tá esperando o quê? Agende seu horário. London Barbershop. Viva essa experiência. Tem emoção na terra, no ar e no mar. Paraíba Beach Games, o maior evento esportivo de praia do Brasil, até 28 de novembro em Tambaú e Cabo Branco. Etapas nacional e mundial de vôlei de praia, circuito brasileiro de handebol de praia, jogos da juventude, triatlon, beach tênis e muito mais. Paraíba Beach Games, o esporte é a nossa praia. Realização Governo da Paraíba. Eita, coisa boa, Nordeste, grandão de meu Deus, chegamos! Pois é, e agora vocês têm também todo o nosso conteúdo aqui do Felipe Campos, também aí na Rede O Norte de televisão, olha só, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Piauí, Sistema O Norte de Comunicação, que a sede é em João Pessoa. Pessoal, sintam-se abraçados, porque todos os dias agora nós estaremos juntos aqui no O Norte, junto com vocês, trazendo todo o entretenimento gostoso e eu, Felipe Campos, junto com vocês também, tá bom? Então não percam, ficam de olho nos horários, porque aí vocês vão ficar sabendo de tudo o que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos, dos seres humanos também. E olha, aqui você já sabe, né? A verdade sempre será nua e crua. Um beijo pra vocês. Tchau, Nordeste. Um beijo. Tchau, pessoal. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Com Resenha Campina, conversando hoje aqui nos estúdios da TV O Norte com Aretusa Nascimento, que é a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses em Campina Grande. Aretusa, nós falávamos no bloco anterior, eu deixei algumas nuances aqui de perguntas, de possibilidades para comentários, para a gente bater papo aqui no Resenha Campina e resenhar sobre uma possibilidade, por exemplo, já muito tem se falado no campo político, da criação de um hospital municipal para os animais. É possível? Quando isso se tornará real? Esse sonho é muito distante? Como é que a gente pode vislumbrar essa possibilidade? Então, é possível sim, necessário.
tá? Então, toda gestão ela já tem a ciência de que é necessário ter esse apoio, esse atendimento. Como eu tinha colocado anteriormente, né? O Centro de Zoonoses, ele vem tentando dar essa assistência paliativa à população, oferecendo atendimentos, né? Médico veterinário, mas Campina Grande realmente precisa. A gente viu isso no plano de governo, né? Recentemente. Eu também estava em campanha política e um dos meus pleitos é exatamente esse, independente de estar politicamente ou não, é uma missão, é um desejo e que eu tenho, né, de efetivar isso aqui em Campina Grande. Então, é possível sim, tá? Esse hospital, como eu coloquei, necessário, a população precisa. Como estudante de medicina veterinária também, a gente vê que não é fácil, não é barato tratar, né, um animal, os meios ainda, as medicações, elas são até mais caras do que a medicação de humano. Então, se faz necessário sim, e vamos lutar, vamos conseguir esse hospital em Campina Grande. Aretuza, é muito comum, o nosso espectador certamente já se deparou com situações desse tipo, ou conhece alguém que já vivenciou esse tipo de situação. Alguém que olha para o animal, vê com carinho, com ternura, com respeito, com muito amor, mas não tem condição de criá-lo. Às vezes até tem o animal colocado à sua porta, ou chega ali na sua porta de casa, mas essa pessoa conscientemente diz, olha, eu não tenho condição de adotar verdadeiramente esse animal. Para onde eu devo encaminhá-lo? É outro problema, outra questão de saúde pública. Como você imagina que isso pode se resolver um dia e em quanto tempo a gente pode, digamos, contar com uma espécie de um abrigo de animais de rua em Campina, algo assim? Olha, pela minha experiência, nenhum abrigo ele vai dar conta de tamanha demanda em nenhuma cidade. Tem outros estados que já possuem e não conseguem dar conta de toda a demanda. Então, o abrigo ele não vai ser uma solução. Ele vai ser ali um paliativo, né? Por quê? Exatamente por isso, porque a educação da população é necessária. Não adianta, enquanto prefeitura, né, enquanto órgão público, estarmos realizando todas essas cirurgias de castração e a minha vizinha tem uma cachorrinha ou tem uma gata que vive parindo o ano todo, ela não quer e vai colocando na porta de um, na porta de outro, na porta de ONGs, né? Então, o que fazer quando um animal, né? Em a minha época de protetora, que ainda sou, e ONGs, a gente busca lar temporário. A gente procura voluntários que possam dar um lar temporário. Casa de passagem. Casa de passagem. E aquela pessoa apadrinha durante uma semana, 2 semanas, aquele animal, até conseguirmos a adoção. Né? Então, muitos nos procuram. Não é um processo tão simples assim. Que não é um processo tão simples. Não é um processo tão simples, mas a gente consegue êxito, principalmente quando são filhotes. As pessoas, as famílias que vão buscar um filhote para uma adoção, vêm também carregadas de preconceito? É verdade isso? Elas escolhem raça, cor do animal? Infelizmente ainda existe, né? Raça e idade, né? A cor também influencia. O animal, quando ele tem uma enfermidade, por exemplo, a gente recebe muitos animais atropelados, muitos. As pessoas atropelam, não dão assistência, o Centro de Zoonoses recebe. E muitos são amputados, né? Perdeu sua patinha, seja da frente, seja... E aí esses animais vão ficando. Assim como os animais idosos. Muitos animais já cegos foram abandonados pelo seu próprio tutor. Né? Muitos por estar com enfermidade que vai ser um pouco mais, vai ter um custo maior, e essas pessoas simplesmente abandonam na rua, né? E assim, a gente lamenta, porque muitas vezes quando a gente vai dar conta, consegue pegar esse animal, já no finalzinho, já sofreu tanto na rua, já não está mais conseguindo ficar de pé. Então, infelizmente, há esse preconceito, e eu digo e afirmo, esses animais adultos se adaptam tanto quanto os filhotes a aquele novo tutor, como também aquela residência. É incrível. Então, assim, são eternas crianças. É possível adaptação. Com toda certeza, tranquilamente. Então, deixa eu chegar aqui a um tema bastante polêmico, que vez por outra, não raro, acaba
eclodindo aí na mídia, hoje na mídia digital, denúncias contra o Centro de Controle de Zoonoses de Campina Grande, denúncias de maus tratos contra aquele que, digamos, acolhe boa parte da população animal de Campina, em demandas que muitas vezes nem são as do fundamento ali da criação do Centro de Zoonoses. Como é que você encontrou o centro de 5 anos para cá? O que você já passou, vivenciou? Inclusive esse ano houve novas denúncias, gente que filma por cima lá do muro, gente, ativistas, inclusive como você já foi um dia um ativista dessa causa animal, e grava e reclama e tal. O que é que tem de fundo de verdade? O que é que havia antes e como está hoje o Centro de Zoonoses nesse sentido? E o que é que você teria a dizer à população sobre essas denúncias que felizmente não são tão recorrentes assim, mas também não são tão raras quanto a gente gostaria que fossem? Olha, então, hoje o que faltava no Centro de Zoonoses? Faltava amor, faltava empatia pelos animais, né? Então, quando eu entrei, com pequenos detalhes, a gente começou a mudar aquele cenário. E não precisou de recursos, não precisou de amparo financeiro, precisou de amor, de empatia, de querer, de fazer, de gostar. Então, eu sempre falo isso porque foi a verdade. E tem uma equipe que também tem isso. Não é só a Aretusa que está lá, que tem essa empatia, que tem esse amor, esse ativismo. A equipe que está lá hoje também tem. Então, isso faz toda a diferença, né? Isso faz toda a diferença. Os animais hoje têm momento de passeio. Os animais são tratados todos como filhos. Então, eu sempre digo, aqui a casa é deles. A gente se adapta, né? Porque é a verdade, ali o lugar é deles, é para eles. Mas, infelizmente, pessoas que não conhecem, pessoas que não fazem sequer uma visita ao local, né, acabam disseminando a inverdade. Porque quem conhece a equipe, quem conhece o lugar, quem conheceu antes e o hoje, jamais falaria, né, tamanhas inverdades. O que ocorre com os animais de grande porte, que é polêmico, o pessoal em cima do muro, filmando. Eu te afirmo em 100%. Os animais que estão hoje no Centro de Zoonoses são todos bem cuidados e alimentados. O que é que ocorre? Animais soltos em via pública. Quem é da área da medicina veterinária há de concordar comigo que sabe que os equídeos, o tratamento é totalmente melindroso. É diferente de recuperar um cachorro, por exemplo. E eles não fazem uma seleção naquilo que comem. Então, quando você vê um animal de grande porte na rua, o que ele está fazendo? Rasgando lixo. Rasgando lixo, passando ali por terreno baldios e comendo lixo. O que ele vê, ele vai passando para frente, né? Então, para dentro. E esses animais já chegam no Centro de Zoonoses com toda essa bagagem. É de rua, que a gente não pega animal que está dentro de baia, a gente não pega animal que está amarrado. A boiadeira, ele vai retirar o animal que está solto em via pública, depois de já ter fuçado todos os lixos daquela rua, né? Então, o animal ele já entra com alguma enfermidade. E muitos já estão doentes. Muitos já estão com alguma enfermidade. Entra no Centro de Zoonoses, o lugar já é um lugar de doença, um lugar de contaminação. Muitos desses animais com imunidade baixíssima, por já estar com alguma enfermidade, já está com cólica, porque a cólica no equídeo é rápida, por ter ingerido aquela tampinha de garrafa, saco plástico. Se abrir um equídeo desse hoje, você vai encontrar o lixo da vizinha dentro. Essa é a verdade. E esses animais acabam indo a óbito, ou alguns precisam sofrer a eutanásia, né, para aliviar aquele sofrimento, porque ele não tem mais como reverter. Aquela doença, aquilo que ele está, não é mais reversível. Então, o veterinário ele tem por obrigação de sanar aquele sofrimento. Isso daí está dentro do código do Conselho de Medicina Veterinária, né? Então, as pessoas se valem disso e acabam filmando, informando que está morrendo de fome, Mas se for puxar o histórico, na ficha, no prontuário médico desses animais, vai ver o que ele estava... Um animal que já chega debilitado muitas vezes. Exatamente. Então, mas muitos a gente consegue adaptar novamente. Esses animais são doados posteriormente para a zona rural. Então, você vai ver que houve óbitos, mas você vai ver também que muitos foram salvos.
Aretusa, para a gente finalizar, eu gostaria de voltar a um tema sobre o qual você discorreu bastante durante todo esse nosso bate-papo. Informação, né? Conhecimento. A população ainda é muito carente dessas informações, muito mais do que um abrigo para animais, muito mais do que o controle populacional em si de animais. As pessoas precisam ter uma consciência também ambiental maior, uma consciência sobre a causa animal. O que é que falta para que a população entenda um pouco melhor que essa é uma questão de saúde pública, de empatia também, de respeito, de uma boa convivência, inclusive na coletividade? Isso mesmo. Eu, como tutora, você, como tutor, tem que entender que aquele seu bichinho, ele está sim, pode contribuir para um caos na saúde pública, porque é através de um que vem outras doenças. Então, muitas vezes, aquele animal que você acha que aquela voltinha na rua é algo que não vai impactar, impacta, porque aquela voltinha que ele dá na rua, aquela doença que ele tiver, ele vai transmitir para outro, ou ele vai adquirir de outro. Então, isso daí vai disseminar naquele bairro, começa a disseminar ali por toda aquela região e se abrange. Então, além do descontrole populacional que ele está contribuindo, ele também está contribuindo para certas doenças. Então, a gente tem que entender que aquele nosso bichinho, ele pode sim ser um transmissor, né, de doença. Então, castrar, vacinar, manter esses cuidados ambientais em dia, como pulgas, carrapatos. Tem medicamentos caros, mas também tem medicamentos, né, com custo mais baixo. Então, tem que haver esse cuidado. Eu cuido em casa para cobrar que se cuidem na rua. Obrigado pela vinda aqui ao nosso Resenha Campina. Conversamos com a Aretusa Nascimento, coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses de Campina Grande. Obrigado, sucesso, então, nessa sua gestão. Muito obrigada.